Você já se sentiu confuso, perdido, lendo um monte de artigos científicos sem saber onde isso vai dar? Eu sou o professor André Leão, mestre em sistemas de energia elétrica e revisor de artigos do I3E. Se isso falar com você, fica comigo, porque eu vou te falar porque ler artigos científicos não te ensina a escrever bons artigos. Bom, eu vou ser franco com você. Eu quase fiquei doido de ler tanto artigo. Tudo que eu via dentro de um assunto que eu achava que me interessava, eu lia, baixava e via, e eu quase pirei. E por que isso aconteceu? Eu vou te contar uma breve história. Quando eu retornei para a universidade após alguns anos fora, eu fui procurar um orientador, um possível orientador, né? E conversei com ele do meu interesse em retornar para estar fazendo uma pós-graduação dentro da minha área. E uma das primeiras perguntas que ele me fez foi assim: você já tem artigos científicos? E eu disse não. Na realidade, nunca tinha ouvido nem falar que isso era necessário. E ele disse: não, é importante, você tem que fazer artigos, você tem que correr atrás. Eu posso ser muita coisa, mas nunca fui desobediente. Então eu comecei a, do meu jeito, ir atrás. Passado um pouco de tempo, eu me sentindo confuso, cheguei com ele e perguntei: professor, me tire uma dúvida. Como é que eu faço para escrever artigos científicos? Ele disse: é fácil, leia artigos científicos. O que me pareceu até certo ponto óbvio. Mas depois de muita leitura, depois de muita pesquisa, eu cheguei à seguinte conclusão: eu estou no caminho errado. E eu posso hoje afirmar o seguinte: assim como não se aprende a projetar e construir uma casa assistindo a uma construção, você também não aprende a fazer artigos científicos lendo artigos científicos. E por que isso? Porque os artigos científicos normalmente só apresentam os resultados dos experimentos de forma resumida. Normalmente eles não explicam os detalhes ou os porquês. E nem mesmo detalham os métodos que foram utilizados. Inclusive porque esse não é o objetivo deles e não existe um espaço para que isso aconteça de forma simplificada, ou seja, os artigos eles têm um limiar de páginas, de quantidade de páginas, muito resumido. Hoje tem congressos do I3E, por exemplo, que estão permitindo até 4 páginas, o que é muito pouco para a gente expor todo um assunto. Então, realmente você precisa resumir isso de uma maneira que fique inteligível, compreensível, mas que transmita o principal, né? O que a gente chama de o resumo real do que é relevante, do que você está expondo. Então, em função disso, as pessoas intuitivamente, eu acredito dessa forma, dizem assim, leia artigo científico, você vai fazer. Eu já ouvi alguém falar da seguinte forma: não, artigo científico é fácil, você pega a estrutura e preenche com as informações, com as suas informações. Isso é o que a gente faz com a linguiça, né? Você pega uma tripa do boi e enche de conteúdo e está tudo bem, que aquilo ali vai ser simplesmente assado, cozido ou frito e você vai comer. Mas não é assim que funciona com os artigos científicos. Então, nesse vídeo, o que eu queria trazer para você são 2 recomendações que eu acho significativas para você, tanto que está iniciando nesse processo de escrita de artigos científicos, como para quem já tem alguma caminhada, mas ainda não tem um método, uma maneira sistemática de estabelecer isso. E o primeiro passo que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: comece as coisas pelo que é mais simples. E esse passo eu coloco em 4 etapas. Primeira etapa: identifique um tema, se possível um subtema e, se possível, um subtema do que você tem interesse em pesquisar. O que eu quero dizer com isso? Quando você for iniciar a sua pesquisa, ou se você vai aprimorar a sua pesquisa, se for o caso, estabeleça os limites de onde ela vai trabalhar. Tá certo?
Vou te dar um exemplo. E preferencialmente, antes de falar, preferencialmente escolha alguma coisa que te interesse, que seja do teu agrado, que você tenha afinidade. Por exemplo, eu sou da área de elétrica. Então, dentro da elétrica existem telecomunicações, sistemas de potência e outras áreas. Eu não sou de telecomunicações, minha área é sistemas de potência. Tá certo? Então, eu não vou me meter, por exemplo, agora eu vou resolver estudar para preparar, fazer um ou mais artigos na área de telecomunicações. Por quê? Não é minha área de afinidade, não é o que eu tenho desejo e muito menos interesse em estudar. Então, para produzir um trabalho nessa área, vai ser, na realidade, não vai ser um trabalho, vai ser um sacrifício. E você fazer algo por sacrifício é, no mínimo, doloroso. Então, procure coisas que sejam dentro da sua área. Tá certo? Então, eu vou pegar o meu exemplo. Tenho sistemas de potência. Dentro de sistemas de potência, eu tenho qualidade de energia, eficiência energética, sistemas de transmissão, sistemas de distribuição. Então, eu vou, escolho, lembra, o trabalho é seu, a pesquisa é sua, você escolhe. Ah, mas espera aí, o meu orientador quer isso. Bom, você também escolhe o orientador, assim como o orientador te escolhe. Então, se aquela área que você tem afinidade, você tem condições de desenvolver, o orientador que você está conversando não tem condições de te atender, muda de orientador. Procura um outro orientador que possa te orientar, te direcionar aquilo que você tem interesse. Porque trabalhar com algo que não te interessa é muito complicado. Você não namora com alguém que você não gosta. Ou até namora, né? Tem doido para tudo. Mas o principal é o quê? Você está perto de quem você gosta. E recíproca, o ideal é que seja verdadeira. A mesma coisa. Entenda, o seu trabalho científico, a sua produção científica, o seu desenvolvimento científico como pesquisador, como mestre, como doutor, vai requerer esforço, vai requerer dedicação. E se dedicar em algo que você não gosta é dar um tiro no pé. É doloroso, vai doer. Certo? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, verifique se o que você escolheu, o tema, o subtema que você vai pesquisar, tem valor dentro da comunidade científica ou como é que ele se enquadra dentro da comunidade científica. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem temas que já foram muito abordados. Existem temas que têm trilhões de trabalhos. Todo congresso tem material, todo congresso tem. Então, esses temas, fica mais fácil você identificar onde é que o seu tema está envolto. Pode ser que um tema seu esteja ligado com 2, 3 temas, sem problema nenhum. Mas você precisa identificar se esse tema tem valor, se a comunidade científica está em voga. Existem momentos, Existem, no início dos sistemas elétricos, por exemplo, o tema muito relevante era a transmissão de energia. Hoje, a transmissão já tem vários conceitos estabelecidos que não vão mudar. Existem outros conceitos mais novos que estão em estudo. Então, verifique, analise, pesquise, identifique se isso está em alta na comunidade científica. E como é que você vai saber disso? Minha sugestão, minha dica, procure nos congressos da sua área. Então, você vai procurar o que no teu congresso, os congressos nos últimos 2, 3 anos, normalmente tem congressos anuais, tem congressos são bianuais, tem congressos são trianuais, depende, cada setor, cada área é diferente, cada congresso é diferente. Então, você vai procurar nos congressos da tua área quais são aqueles temas que estão presentes, ou seja, que são relevantes, Você procura 1, 2, 3 edições de cada congresso, você vê o que mudou, o que não mudou, o que permanece constante, o que evoluiu. E aí você vê como é que o teu tema, o teu subtema está envolto naquilo lá, se ele está presente. Porque se ele não está presente, está dizendo assim, esse tema está praticamente esgotado. Então quer dizer que eu não posso pesquisar isso? Pode, desde que você esteja encontrando ou esteja verificando numa viés não abordada até então. Ok? Artigo científico pressupõe
que você está trazendo alguma coisa de novo, algum estudo novo, algum relatório novo, alguma experiência nova, alguma coisa que vai estar contribuindo para o conhecimento científico da tua área. Então, se você está fazendo um estudo para confirmar que a roda é redonda, você está perdendo seu tempo. Certo? Então, verifique se o tema, subtema e subtema que você tem interesse em pesquisar é relevante na tua comunidade científica. E aí, preste atenção que esses dois primeiros pontos, eles, até aí, sequer você começou a fazer a tua pesquisa. Você está simplesmente verificando se há interesse. Ok? Muito bem, você chegou na condição de que o teu tema, subtema, tem interesse na comunidade científica. Você achou o tema que te interessa pesquisar. E agora? Agora você começa a fazer as suas leituras. E por onde você vai começar a fazer leitura? Você vai começar a fazer leitura pelo que é mais fácil. Você é brasileiro, fala português, lê português, faz o seguinte, não vai pegar um material em alemão, não vai pegar um material em chinês, você não fala mandarim. Começa pelo material em português. E que material em português, professor, que eu devo pegar? Pega o mais simples, querido. Pega um TCC, pega um trabalho de conclusão de curso. Não, mas eu já consigo ler outras coisas. Ok, começa pelo TCC e aí você vai avançando. Pega dissertações, pega teses, pega artigos de revistas, artigos de congressos, de preferência congressos na tua língua, no português. Ah, mas eu sou espanhol. Pega em espanhol. Eu sou italiano, pega italiano, pega o material mais simples que você puder. Por quê? Porque você está começando a aprender um determinado assunto. Você vai começar a mergulhar naquilo lá. Ok? O meu pai sempre diz o seguinte, só morre afogado quem sabe nadar. Então, se você já sabe nadar, ok, você quer mergulhar no fundo, mergulhe. Eu, se fosse você, começava na beira da praia. Por quê? Porque você está buscando entender, compreender, conhecer um assunto que para você é novo. Então, se para você é novo, comece pelo que é mais simples. Ah, não, mas eu já sou mestre. Eu não vou me dar o trabalho de ler um TCC. Quem foi que te disse que no TCC não tem coisa importante, não tem coisa relevante, não tem material relevante? Pode até ser que não tenha naquele TCC primeiro que você pegou. Aí o que você faz? Você descarta. Mas não ache que porque você agora já tem um título, então eu posso descartar qualquer material que chegue que eu consiga encontrar. Não faça isso. Além do que, existem materiais de base, TCCs e outros, que talvez o conteúdo dele não seja tão relevante, mas a bibliografia que ele apresenta é extremamente relevante. A pessoa foi caprichosa, ela fez um bom trabalho de pesquisa, então vale a pena a leitura, vale a pena a verificação. Dá uma olhada no material, tá certo? Então, o que seria o próximo passo? Identificar isso. E o próximo passo dessa primeira sugestão, que é o comece pelo mais simples, o que é? Compreenda o mínimo sobre o assunto que você está buscando entender. Então, nesse primeiro momento, você está delimitando as coisas. Você está dizendo, olha, eu quero trabalhar, eu quero pesquisar sobre isso, esse é o meu tema, o meu subtema é este, o meu subtema é este, então eu consegui delimitar. Agora vou verificar se isso tem relevância nos congressos. Poxa, legal, olha, esse congresso, todos eles têm o meu tema central. Ok, tem meu subtema? Tem meus subtemas também. Ok, então se eu tenho tema subtema, eu tenho como encaixar o meu material mais específico, que é o que me interessa. Eu costumo dizer o seguinte, você vai procurar um assunto onde de preferência você vai nadar no lago sozinho. Só você está falando, só você está escrevendo, só você está pesquisando. Maravilha! Qualquer congresso que você mandar o teu artigo, os caras vão dizer, eu quero o artigo. Ninguém falou sobre isso ainda. Então você começa a nadar sozinho. Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá certo? Aqui a gente está falando nos trâmites iniciais. Então, você fez a tua busca do tema, subtema, você identificou que eles são relevantes, têm valor na comunidade científica, você começou a fazer a tua pesquisa e você começa da base,
você vai dos TCCs, dissertações, teses, chega nos artigos nacionais, e aí você não tem problema, você pode migrar para os artigos internacionais. Tá? Mas o começo começa pelo começo. Começa pelo início, é redundante? Só que muita gente não faz isso. Você quer começar logo pelo artigo da revista X, que é o top do top do top. Ok, o top do top do top, mas você não vai entender patavinas. E aí não te interessa. Você precisa agregar valor ao teu conhecimento. Constrói de base. Constrói a tua base primeiro. Então, você quer comer maçã? Não adianta você plantar semente ontem e querer comer hoje. Você precisa plantar a semente e aí você começa a adubar, você começa a regar e deixa a plantinha crescer. Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Assim é artigo científico. Você quer ter uma árvore de artigos científicos? Você vai ter que plantar semente e começar a adubar essa árvore, adubar essa plantinha, colocar água. E como é que você aduba a tua semente de artigo científico para ela se tornar uma árvore? Lendo. É leitura, pesquisa, é estudo, é desenvolvimento, é experiência. Você vai adubando essa árvore. Até o momento que você vai conseguir ter uma árvore produzindo muitos frutos. Não é um fruto. A árvore não produz um fruto. A árvore é para produzir muitos. Então, esse é o processo. Você precisa começar da base. Agora, não adianta você ter um terreno que é propício para plantar uva e você querer plantar maçã. Você vai ter muito mais trabalho. Então, primeiro defina qual é a semente. O que você vai plantar? Eu já pesquisei aqui, o tema e o subtema. Ok. Esse tema e subtema são relevantes na minha área, no momento? São relevantes. E a perspectiva é que nos próximos 5, 10, 15 anos ainda permaneçam relevantes. Então, ok, eu tenho um direcionamento. Comecei agora a minha pesquisa. Ah, não, mas eu já comecei a minha pesquisa. Ok, então agora, se você já começou a pesquisa, o que você precisa fazer é o quê? É verificar se o teu tema e o teu subtema são relevantes e se você pode, a gente pode falar, refatiar isso. Ou seja, eu já cheguei, pensa numa cebola, você cortou a primeira camada, cortou a segunda, eu estou na segunda camada de pesquisa. Eu estou pesquisando a segunda camada. Ok, dá uma olhadinha, vê se você não pode ir para a terceira, se você não pode descascar um pouco mais. Por quê? Na primeira camada tem muita gente, na segunda camada tem um pouco menos. Na terceira camada, talvez você tenha metade do que tem na segunda. Na quarta camada, talvez você tenha 5, 10 pessoas escrevendo. Na quinta camada, talvez não tenha ninguém. E aí seria interessante você começar a pensar em trabalhar e fazer sua pesquisa nessa quinta camada ou até na sexta. Mas isso você só vai conseguir descobrir, só vai conseguir perceber depois de pesquisar. Pesquisar onde? Os TCCs, as dissertações, as teses. Os artigos até podem te dar um indicativo de onde tem uma lacuna mais aberta, mas eu não começaria por eles, tá certo? Começaria pela base realmente. Então, você fez essa pesquisa, você fez essa primeira leitura, esse encontrar de assunto, encontrar de material. Agora é a hora de você começar a fazer o segundo passo. O que seria o segundo passo? Organizar a sua pesquisa. Tá certo? Você já identificou qual é o assunto, já identificou tudo. Agora é hora de começar a agir, de começar a botar na prática. Então, o que eu sugiro nesse segundo passo, né, da organização? Faça uma pesquisa. Você tem hoje um pesquisador fantástico chamado Google. E vocês que estão nesse meio já sabem disso. Né? Você vai lá pesquisar, você quer pesquisar doce de banana, bota lá doce de banana, vai ter 200 receitas de doce de banana. Então, assim também são com os artigos. Claro, existem pesquisadores dentro do próprio Google mais específicos para artigos, mas agora é uma pesquisa básica. Então, você definiu o tema, subtema, se identificou o relevante, vai lá e começa a pesquisar. Vamos lá, vamos supor que eu esteja fazendo pesquisa sobre proteção do sistema de distribuição. Eu vou no Google e vou botar lá, proteção do sistema de distribuição. E vou ver o que aparece. Pronto, apareceu 1000 artigos, eu vou baixar os 1000. Não. Lê pelo menos o título do artigo. Né? O título parece interessante? Dá uma entrada, vê o resumo do artigo. O resumo está mais ou menos dentro do que você está pesquisando, está dentro do teu subtema geral. Tema, subtema. Está dentro do subtema? Ok. Se possível, baixe o PDF.
Hoje 90% do material, 90 não, 99% dos materiais tem PDF disponível. Então baixa o PDF. Vou baixar 500 PDF de uma vez. Não adianta, você vai ler os 500. Se você não for ler, não adianta, você está perdendo seu tempo. Baixa 5. Baixa os 5 que você tem. E leia os 5. Ah, mas é muita coisa. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Você quer fazer com qualidade? Você tem que fazer direito. Senão você vai dizer assim, olha, nunca ninguém falou isso. Não, rapaz, o cara da graduação, aquele TCC do fulaninho, ou a dissertação do Beltrano, a tese, todo mundo já falou isso, o cara vem dizer que não falou. Por que isso? Porque você não leu. Você não se deu o trabalho de fazer pesquisa. Isso é pesquisa. Isso dá trabalho. Se alguém disse para você que fazer artigo científico, fazer um TCC, uma tese, uma dissertação, uma tese, não te dá trabalho, mentiram para você. Sinto te dizer isso, mas essa é a verdade. Então, você baixou. Por que eu estou falando baixar 5? Baixa os 5. Ok? Baixou o PDF. Leia os 5. Leitura corrida, rápida. Não é aquela leitura que você vai entender vírgula. Não, é para ler corrido. Então, só para te dar uma referência. TCC tem de 70 a 80 páginas. Estourando 100. Dissertação, 100, 150 páginas, isso quando o orientador é muito legal, porque normalmente o pessoal está aceitando tudo de 100, 120. Tese, se estourar, umas 200. Então não é algo, não dá para te matar. Lembra, eu te falei para você começar pelo mais simples. Você vai ler em português. Não, mas eu quero ler uma dissertação em alemão. Meu amigo, aí é decisão sua. Você quer levar 10 anos fazendo sua pós-graduação? Fica à vontade. Eu estou te dando dica para você terminar dentro do prazo ou antes. Tá certo? Mas para isso tem estratégia, para isso tem método. Então, se você quer fazer do seu jeito, não precisa nem continuar. Deleta esse vídeo aqui, esquece que eu existo, por favor. Não quero te atrapalhar. Longe de mim te atrapalhar. Se eu não puder te ajudar, não quero te atrapalhar. Se você quiser seguir a orientação, a minha orientação é essa. Ok? Você baixou o material, faz a primeira leitura. TCC, dissertação, tese, você leu. Pô, não tem nada que me serve aqui. Dá uma olhada na bibliografia do cara, vê se não tem alguma bibliografia interessante. Poxa, isso aqui pode ser que seja interessante. Não tem nada. Deleta. Você fez a primeira leitura. Poxa, isso aqui está mais ou menos dentro do que eu estou querendo. Está dentro do meu tema, está dentro do meu subtema. Não está ainda, não está fechado. Bom, isso aqui me interessa. Esse cara te interessa, aí você vai para um segundo passo. Faz uma planilha e organiza os teus dados. Eu tenho uma planilha que chama de tabela mestra, que eu aprendi de um amigo meu me sugeriu, gostei e hoje eu uso para quase tudo. Então, nessa tabela mestra, o que você pode colocar? A data de publicação, quando é que esse artigo, quando é que essa tese, quando é que essa TCC foi publicado. O que é essencial? Data de publicação, o nome, o título, no caso daquele trabalho, os autores. Eu gosto de colocar a bibliografia. Por que bibliografia? Porque se você amanhã decidir citar, a bibliografia está pronta. Você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no formato do teu trabalho, do teu TCC, da tua dissertação, da tua tese, do teu artigo. A bibliografia você já fez aquele trabalho e já deixou salvo. Está guardado. Outra coisa que eu coloco também, resumo ou abstract. Por quê? Ali, tem 3 meses que eu não leio isso aqui. Eu vou ler o trabalho todo? Talvez sim, talvez não. Em vez de eu começar lendo o trabalho, eu leio o resumo. Me interessa naquele momento reler o trabalho? Me interessa, eu vou lá e abro. Não interessa. Nesse momento não é interessante, então deixa de quieto, eu já vou direto no resumo. Tá certo? Esses são alguns dos itens mínimos que eu sugiro que você tenha na tua tabela mestra de bibliografia. Para quê? Para facilitar o teu trabalho. Uma outra dica. Eu coloco, Se você quiser coloca na tua também, uma sugestão. Coloca a última leitura. Então, qual foi a última leitura que eu fiz? Foi janeiro de 2020. Estou na hora de reler esse material. Se ele é relevante para o meu trabalho, para a minha pesquisa, já está na hora de eu reler. Porque eu releio. Agora eu alterei a data. Qual foi a última leitura? Agora eu reli. Hoje é dia 3 de junho de 2021. Então, eu já boto lá, já sei que eu já atualizei a última leitura dele, já foi mais recente.
são algumas práticas que eu acho que vão te ajudar a você ter uma dinâmica, né? E por que, por exemplo, você colocar a questão da data de publicação? Porque quando você vai fazer alguns trabalhos, né, de repente você vai fazer um estado da arte, que é um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de artigo, que a gente vai falar isso numa outra oportunidade, é relevante que você tenha cronologia de publicação. Então, se você já colocou a data da publicação lá na sua tabela mestra, se você tem que organizar alguma coisa com cronologia, fica muito mais fácil. Você vai ver qual foi que foi publicado em 1995, o outro foi publicado em 2000, o outro foi publicado em 2002, o outro foi publicado em 2000. Então, você tem como fazer isso de forma cronológica e verificar sem que haja um cruzamento de dados. Isso vai facilitar a tua vida mais para frente, tá? Mas, como tudo aqui, é uma sugestão, tá certo? Bom, continuando. Então, depois que você baixou o material, fez a primeira leitura, identificou o que serve e o que não serve, agora é a hora de você começar a fazer um filtro, passar um pente fino. O que é o pente fino? Você fez uma tabela mestra geral do assunto do teu tema e dentro do teu subtema. Ok? Até aí? Tranquilo. Só que você não vai escrever nem sobre o tema, nem sobre o teu subtema. De preferência, você vai escrever sobre uma terceira, ou quarta ou quinta camada da tua cebola. Lembra da cebola que você foi descascando, foi tirando as camadas? Tá? Então, você vai escrever sobre a terceira, quarta ou quinta. Então, agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar aquela bibliografia inicial, e aí eu te sugiro não começar a fazer essa busca com menos de 20 bibliografias. Estou falando só em português, tá? Não estou nem citando material em inglês ainda. Só material em português. Você tem 20 bibliografias consistentes. O que eu estou falando de 20? Você tem aí TCC, você vai encontrar pouco, tá certo? Normalmente quando você tem um subtema, uma terceira ou quarta camada, você já não vai encontrar tanta coisa. Você vai encontrar talvez 1, 2, 3 TCCs. Dissertação você já consegue alguma coisinha mais próxima. Tese você já consegue alguma coisinha mais lá dentro da terceira camada, terceira, quarta. A quinta camada você já vai ter que é tua descoberta. Já vai ser quinta, sexta camada dessa grande cebola, já é material que começar a interessar. Então, aquele material que você previamente selecionou e que chegou até uma terceira, até uma quarta camada, esse material já é um material mais qualificado da tua pesquisa. Então, o que eu faria? O que eu sugiro você fazer? Abre uma outra pasta para uma nova tabela, agora uma tabela mais exclusiva, uma tabela mais específica. E aí você vai migrar aquela bibliografia que você selecionou como para terceira, da terceira camada para baixo, terceira, quarta, quinta camada, você migra para um material, para uma tabela mais específica. E aí esse material você já vai ler com mais cuidado. Se aquele primeiro material você leu 2, 3, 4 vezes, esse você vai ler 5, 6, 7 vezes cada um deles. Ou pelo menos ler com muito mais atenção. Lê parando, lê capítulo por capítulo, identificando o que te interessa e o que não te interessa, e de repente começando a coletar material que vai te dar base para a escrita do teu artigo científico. Tá certo? No final das contas, você precisa sempre entender o seguinte: o teu artigo precisa trazer algo de novo. Algo de novo que você pesquisou, ou que alguém pesquisou, você usou esses dados e aplicou. Tá certo? Mas se você começar, ou pelo menos se organizar o teu artigo nessas etapas, começando por essas duas etapas, ou utilizando essas duas primeiras etapas como um passo importante, eu acho que você já vai dar bons passos aí que vão te agregar bastante. Tá, ok? Então, só recapitulando, 2 dicas, né, para essa jornada de construir ciência, de gerar, como eu costumo dizer, eu gosto de dizer, gerar a tua árvore de artigos científicos. Né? Primeiro, começa pelo mais simples. Tá? Não começa complicando, tenta facilitar a tua vida. Já tem muita gente para complicar a tua vida.
Então, identifica seu tema, seu subtema, vê se ele é relevante nos congressos. Se ele for relevante nos congressos, você começa a fazer a sua pesquisa dentro daquele tema. Procura as coisas simples, TCC, dissertação, tese. Já fiz a leitura disso, já tem uma base legal? Ok, então agora começa a procurar artigos de congresso, artigos de revistas, tanto em português quanto em inglês, e aí eu já te sugeri o seguinte, só pega esses artigos quando você já chegou na tua da terceira para a quinta camada de pesquisa. Então você já tem um tema, tem um subtema, aí você já conseguiu entrar mais duas camadas para baixo. Aí você começa a procurar os artigos em inglês, até porque até então, a partir daí você já vai ter um conhecimento mais amplo do qual é o assunto, o que você está procurando pesquisar. Você já começou a visualizar, você já começou, já não está mais, você já consegue sair da beira, você já consegue ficar com água aqui pela barriga, certo? Então você já tem uma base que te dá sustentação. Não, eu já consigo começar a dar algumas braçadas dentro dessa água. Então você já consegue, você já vai entender alguns termos que vão estar no inglês, que vão estar em outra língua, com mais facilidade, porque você vai ter uma relação direta com o material que você já leu em português. Então não dificulta a tua vida. Começa com o mais simples, tá certo? Então, já compreendeu o mínimo. Pronto, compreendi o mínimo. Agora eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Organizar a pesquisa. Então, eu vou baixar os artigos, vou ler os artigos, ver se aquilo interessa. Os artigos que eu digo é TCCs, dissertações, teses, vou ler esse material. Separei o que interessa, vou separar o joio do trigo. Já tenho trigo? Já. Agora eu vou fazer o seguinte, já que eu já tenho o trigo, eu vou pegar esse trigo e vou organizar entre os mais relevantes para a minha pesquisa, menos relevantes para a minha pesquisa. Ok? Já consegui visualizar isso? Já. Agora, eu vou pegar esses mais relevantes e vou botar ele no lugar separado. Né? O agricultor, o que ele faz? Ele pega as sementes e vê quais são as sementes boas para consumo, essas aqui. E quais são as sementes excelentes, que são boas para plantar, essa aqui. Então, essa semente para plantar, você vai separar. Essa semente que você vai plantar, essa semente que vai produzir a tua árvore de artigos científicos. São elas, são sementes especiais. Quais são essas sementes? São aqueles TCCs, aquelas dissertações secretárias que estão muito dentro do teu tema, muito dentro do teu subtema, e que dali você vai conseguir extrair algumas coisas relevantes para o teu trabalho, para o que você vai produzir. Tá certo? Então, se você chegar nesse ponto aí, você já deu uma caminhada gigantesca. E isso você consegue fazer em um tempo relativamente pequeno, vai depender da sua dedicação. Como eu te falei, minha sugestão para você, leia pelo menos um trabalho por dia. Você quer ir mais rápido? Leia o equivalente a uma tese por dia. O que é o equivalente a uma tese? Você pode ler um TCC e uma dissertação, você pode ler 2 dissertações, você pode ler uma tese. Tá certo? Isso é porque eu estou pegando leve, não quero que você fique muito chateado comigo, que a gente está começando esse trabalho passo a passo, tentando fazer a coisa mais simples. Ok, pessoal? Se o que eu conversei com você aqui trouxe algum valor para você, te agregou alguma coisa, né? E você quiser continuar ouvindo as nossas ideias, nossas sugestões, se te agregou, dá um like, né? Como o pessoal fala, dá um like aqui e tal. Se você quiser continuar recebendo e ter notificação quando eu publicar mais alguma coisa, e assim, eu estou publicando a partir de agora um vídeo todo dia, pelo menos, né? E talvez algumas sacadas soltas. Então, te inscreve no canal. E se você acha que isso pode ajudar alguém a sair de uma prisão, porque eu acho que essa história de que leia artigos científicos, resolve a tua vida, você vai fazer artigos científicos, isso é conversa. Tá? Isso é mito, para não dizer outra coisa. Né? Eu cheguei à conclusão de que muita gente fala assim, você quer escrever artigo? Leia artigo. Eu acho que assim, muita gente que não aprendeu, não desenvolveu método nenhum, vai fazendo por instinto, começou a fazer, deu muita cabeçada na parede, até que um dia ele pegou um modelo que funcionou, alguém aprovou e pronto, agora eu já sei fazer artigo científico. Tá bom, cada um faz o seu jeito. Se você é daqueles que leva 10 anos para fazer um trabalho,
fique à vontade. Até te peço, nem te inscreve no canal para não ter problema, para a gente não brigar. Eu não te atrapalha não, você fica à vontade. Mas se o teu tempo é valioso, se você quer adiantar alguns passos e ganhar um tempo significativo e ganhar valor para o teu material, então você é muito bem-vindo, tá bom? Volto a dizer, se trouxe valor, dá um like, te inscreve no canal, deixa um comentário, deixe perguntas, tá certo? E no que for possível a gente vai conversando e vai respondendo, tá legal? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve aqui nesse canal.